Boa tarde. Vamos começar aqui nosso bate-papo, 15 minutos falando sobre investimentos. Obrigado por vocês que estão acompanhando, que compartilham as informações. Vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários hoje, entrar um pouco mais em detalhes em fundos imobiliários. Em alguns vídeos anteriores, que estão aqui no canal, tanto aqui no IGTV quanto no YouTube, a gente falou há alguns encontros atrás de uma carteira média, uma carteira razoável de investimentos, que inclui ali títulos públicos, Selic, IPCA, ETFs, ações, fundo cambial, fundo ouro-dólar, fundos de ações, ETFs e fundos imobiliários. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Em cada uma das lives eu desmistifico algumas coisas sobre determinados ativos. Eu já falei um pouco de títulos públicos, de ações, de ETF, de ações com dividendos, investimentos no exterior. Então, se vocês olharem aqui na timeline, no IGTV, toda semana tem 3 vídeos sobre alguns investimentos. Vocês podem lá acompanhar, compartilhar e estudar. Quem quer estudar pelo YouTube, você consegue acompanhar um pouco mais rápido, que eu acho legal ver vídeo no YouTube que você consegue colocar a velocidade de 1,5, 2, que aí você consegue acelerar o seu aprendizado. Tá? Eu só estou falando que tem bastante conteúdo ali. Olá, Vânia, Adenilson, Tadeu, Elisete, obrigado aí pela companhia, pelo apoio. Peço para vocês aí o like e o compartilhamento aí, clicar na setinha e mandar para convidar mais pessoas para participar aqui das nossas lives de segunda, quarta e sexta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui uma imagem. Então vamos falar um pouquinho aí de fundos imobiliários. Então, aonde você... Oi, Gabizinha, mora no meu coração essa menina. Que é minha irmã, tá, gente? Então, como eu falei, a gente veio falando de vários assuntos, de uma carteira responsável, eu não recomendo ninguém fazer uma carteira só com 1 ou 2 tipos de ativos. A gente tem pelo menos 7 tipos de ativos que podem compor uma carteira e fundos imobiliários é uma delas, E aonde você pega informações sobre fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários são fundos que têm empreendimentos imobiliários por trás e esses fundos, as cotas deles são negociadas na Bolsa de Valores. Tá aqui, uma cópia do site da B3. Então, se você for lá na B3, b3.com.br, coloca lá renda variável, fundos de investimentos, aí fundos de investimentos imobiliários, você vai encontrar a relação de todos os fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. Então, o fundo imobiliário, a gente como investidor, a gente vai lá na bolsa, pelo home broker da corretora e compra cotas desses fundos imobiliários. Então, vamos supor que tem um fundo imobiliário lá que o patrimônio dele em imóveis é de 500 milhões de reais. E a cota dele são milhares de cotas e a cota custa R$150. Então você vai lá com R$150 e compra uma cota desse fundo imobiliário, 2, 3, 4, 5, e aí de acordo com o seu patrimônio, com o seu planejamento financeiro. Então assim, aqui eu só imprimi essa tela para vocês verem que a relação de todos os fundos imobiliários está lá no site da B3. Tudo que é negociado na Bolsa de Valores é fiscalizado pela B3, pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, é regulado pela B3, que é a Bolsa. Então, todas as informações você encontra no site da B3. Então, o fundo imobiliário são investimentos, quando você compra ações, você está comprando participação em uma empresa específica, ações do Banco do Brasil. Você está comprando participações no lucro do Banco do Brasil. Em tudo que o Banco do Brasil gera, você tem lá participação. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é parecido. A dinâmica é parecida, mas você está comprando uma cota de um empreendimento imobiliário. Tá, eu vou dar um exemplo aqui de vocês de um empreendimento dentro desses quase 200 fundos imobiliários que é negociado na Bolsa de Valores hoje. Eu vou pegar aqui um exemplo para dar, que assim não é uma indicação para você comprar, não use isso aqui como indicação, porque é só uma coisa educacional para você dar o seu start aí na sua carteira de investimentos. E para falar na carteira de investimentos, não deixe de ver os vídeos que estão aqui na timeline, no IGTV e no canal do YouTube, que você vai entender bem melhor como compor uma carteira total de investimentos, inclusive com investimentos no exterior. E o fundo imobiliário é só uma parte dessa carteira que você pode talvez definir que você vai ter da sua carteira inteira entre 10
a 20%, no máximo 30% da sua carteira em fundos imobiliários, e dentro desses 30% você vai escolher entre 5 e 10 fundos imobiliários para compor a tua carteira. Então, eu hoje na minha carteira, eu acho que eu tenho mais ou menos uns 10 fundos imobiliários diferentes, que aí eu estou diversificando bem o meu patrimônio em fundos imobiliários, né? Então, assim, eu tenho um percentual da minha carteira que é fundos imobiliários, e dentro desse percentual eu tenho 10 fundos que compõem a carteira. Então você vê que eu gosto de fazer uma coisa bem diversificada para você não ficar exposto a um risco de um único tipo de ativo. Tá sempre pensando nesse caráter de diversificação. Então eu escolhi aqui um fundo, dentro desses quase 200 fundos que tem aqui na B3, né, para você ficar bem claro através de um exemplo. Eu peguei um fundo que se chama HGLG11, que é um fundo, né, de logística. Os fundos imobiliários, eles são lá por temas. Então tem fundos que compram participações em shopping centers, tem fundos que compram lajes corporativas, tem fundos que compram escolas, hospitais e galpões industriais. No caso, eu peguei aqui um exemplo de um fundo que o tema dele é galpão industrial, galpões logísticos. Olha, todas as grandes empresas têm ao redor das grandes cidades, tem galpões onde eles ou fabricam, ou montam, ou precisam de armazenar os seus produtos para distribuir para dentro das cidades. Então, esses galpões, eles muitas vezes, a própria empresa não é proprietária do galpão, ela aluga de um fundo imobiliário. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, teve um fundo, era outro fundo, que chamava o código da GGRC11, ele fez um IPO, né, uma oferta inicial, captou recursos dos cotistas e ele foi em empresas como a Ambev, a Leroy Merlin, Casa de Construção e comprou os galpões, por exemplo, da Ambev, fazendo um contrato de aluguel de 10 anos. Então ele pegou o dinheiro do fundo, dos cotistas, comprou ali os galpões da Ambev e de várias outras empresas, eram 9 galpões que compunham o fundo, e essas empresas, Ambev, Leroy Merlin, pagam aluguel todos os meses e esse aluguel é repassado aos cotistas mensalmente. Então quando você compra uma cota de fundo imobiliário, provavelmente você vai passar a receber aluguel mensal, que é o aluguel pago pelas empresas que estão ali alugando aqueles galpões. O Adirson, meu amigo, meu primo, meu advogado, o melhor advogado de Brasília, se vocês quiserem um bom advogado, o Adirson aqui, me chama no direct que eu passo o contato dele. Bom, então aqui eu peguei um fundo, né? Então para dar um exemplo, dentro desses 200 fundos aí que tem aqui, que tem na Bolsa de Valores, eu peguei o HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos, né? E aí você quer entender um pouco mais sobre esse fundo, né? Você pode ir lá no site da B3, você pode ir lá no site da B3, tem informação de quem é o gestor, o administrador do fundo. Você pode ir no site do administrador do fundo e você vai descobrir todas as características dele, né? Quais os galpões que tem. Então, até vou colocar aqui como exemplo aqui, ó, esse fundo específico, ele tem, olha só, até um mapinha, lá no site do gestor, tem um mapinha dizendo todos os galpões que compõem o fundo, tá? Então você olha, tem lá no interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tem inclusive as cidades, ó, Vinhedo, aqui tá pequenininho para mim olhar aqui, mas eu não consigo, tô sem óculos, né? Precisaria de um óculos para ler aqui, mas eu só queria dar um exemplo para vocês, porque no mapa vocês conseguem inclusive ver geograficamente aonde está distribuído os galpões que compõem aquele fundo. E isso é muito legal, porque a gente está, por exemplo, eu moro em Brasília, tem gente aqui, a Vânia, mora lá nos Estados Unidos, né? Tem gente que mora no Sul, né? No Sudeste, no Norte. Então você consegue comprar cotas de empreendimentos imobiliários no Brasil inteiro. O Regiton, tudo bem? Renata, Aline, bom ter vocês aqui. Dê aí o seu joinha e compartilhe esse vídeo para me ajudar a divulgar as informações do canal, né? Aperta na setinha, manda para 2 amigos que querem entender sobre investimentos e ajudar a dar maior visibilidade aqui para o canal. Então, é legal vocês verem a distribuição geográfica do fundo imobiliário para vocês saberem, poxa, eu quero diversificar os meus investimentos imobiliários nas cidades, no estado de São Paulo, na cidade do Rio, né, do Sul. Então, até em Santa Catarina lá tem um galpão deste fundo imobiliário específico, né? Aí, olhando mais ainda, se você for lá no site do administrador, olha o Wilton aí, gente. Obrigado, Wilton, pelo teu carinho aí, pela tua audiência.
Se você for lá no site do administrador do fundo, você consegue inclusive pegar essas informações aqui, ó. Tem a foto do galpão, então é muito claro em tudo que você está investindo, sabe? É muito transparente, porque inclusive a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela obriga que todos os fundos tenham as informações delas disponíveis lá na CVM, no site da B3 e no site do próprio administrador do fundo. Então você nunca sabe, você sempre sabe tudo que está acontecendo dentro do fundo, sabe? Todos os imóveis que compõem o fundo. Fala, Vinícius. Todos os imóveis que compõem o fundo. Então você inclusive tem foto dos empreendimentos aqui. Você não está investindo lá numa cota que tem um código HGLG11 e você nem sabe o que é isso. Não, você pode entrar no site do administrador e olhar todas as informações. Inclusive, os fundos são obrigados por lei a contratar uma empresa de auditoria independente, de grande renome, não pode ser qualquer fundo de quintal, que anualmente eles visitam todos os imóveis do fundo imobiliário e faz uma avaliação que fica lá disponível. Olha, nós avaliamos todos os imóveis de acordo com as normas da BNT e encontramos o valor de mercado de, sei lá, R$1 bilhão. Então, aqueles imóveis valem R$1 bilhão e você tem a noção de quando você for comprar uma cota na bolsa que custa R$100, aquela cota está dentro do valor patrimonial ou está acima ou abaixo. Sabe, em momentos de crise, como a gente passou, é muito comum a gente ver cotas de fundos imobiliários que, por exemplo, todos os empreendimentos do fundo custam, por exemplo, R$1 bilhão e as cotas ali estão valendo ali R$80 milhões, por exemplo. Então, quando você compra, vamos supor que a cota, o valor patrimonial seja R$100, o valor de uma cota, e você esteja comprando ela lá na bolsa por R$80. Então, isso significa que você está comprando uma cota abaixo do valor patrimonial. Sabe? Então você consegue inclusive medir isso. E isso no mercado de fundos imobiliários é muito possível. Para vocês terem ideia, em 2016, no ano do impeachment, a média de fundos imobiliários em 2016 subiram 100%. 100%. Porque o governo anterior, né, o governo lá, os vermelhinhos, a economia não estava andando com eles, os investidores não estavam animados, e você comprava lá na Bolsa de Valores cotas de fundos imobiliários, por exemplo, que o valor patrimonial era R$100, você estava comprando pela metade do preço, R$50, uma cota de um empreendimento que custa o dobro. E aí naquele ano do impeachment, essas cotas dobraram de preço em um ano. Sabe? Então, no fundo imobiliário, a gente tem dois ganhos, né? O ganho da valorização da cota dos imóveis ao longo do tempo, né? E dos aluguéis mensais que você recebe todos os meses. Então, esses imóveis aqui, ó, tá vendo aqui que tem um galpão alugado para Tetra Pak. Aqui mais embaixo, ó, tem para o banco Volkswagen, né? Então, para Volkswagen Veículos, né? Deve ser algum galpão onde fica lá o pátio, ou é uma montadora, ou é um pátio que fica os veículos fabricados para ser distribuídos, né? Então, dentro desse fundo que eu falei, a gente tem aí, eu acho que são 9 ou 10 galpões. Eu tenho mais galpões aqui, ó, Edifício Safra, Lojas Americanas, né? Então, dentro desse fundo, ó, Lojas Americanas em Uberlândia. Então, dentro desse fundo tem um galpão industrial que é alugado para as lojas americanas e a gente recebe aluguel das lojas americanas. E aí, quem gosta de investir em imóveis para ter aluguel, eu te pergunto, é melhor você juntar uma grana, vamos supor, R$150 mil, comprar um imóvel, e você ter um inquilino, o Joãozinho da Silva ali, que vai te pagar aluguel, você vai ter dor de cabeça às vezes para receber, você vai, se ele devolve o imóvel, fica 3, 4 meses para você alugar de novo, pagando IPTU, pagando condomínio. Aqui não, aqui você vê aqui, nesse fundo, se não me engano, são uns 10 ou 12 galpões industriais, alugados para 10 ou 12 clientes diferentes, e são clientes, pessoas jurídicas, né? Por exemplo, Lojas Americanas, Volkswagen, Tetra Pak. Então, você tem um inquilino, pessoa jurídica, que tem um contrato de aluguel, que são contratos atípicos de 5 a 10 anos. Então você tem uma garantia de aluguel muito melhor do que um único apartamento, e você tem uma pulverização dos seus inquilinos.
né? Porque vamos supor que você tenha um imóvel de 150 mil reais, você vende o imóvel e compra, por exemplo, um fundo desse. Em vez de um inquilino, você já vai ter 10, 12. Se você, 150 mil reais, você compra 10 fundos imobiliários diferentes, né? 15 mil para cada um deles. Então vamos colocar aí que você vai ter basicamente 50, 60 inquilinos. Tem um fundo imobiliário que ele tem lajes corporativas que só dentro desse fundo, é um dos maiores aqui no mercado, ele tem 74 contratos de aluguel diferentes. Então veja a pulverização de inquilinos que você tem. E você, como eu falei aqui no começo, com R$100 você consegue comprar uma cota de um fundo desse. Obrigado pessoal, aí ó, o Tânio, bom te ver meu amigo, vamos fazer outra live juntos. A Lília, o Rafael Medeiros, a Edir, Thaís, poxa, legal, muito legal ver vocês aqui. Então veja que, obrigado aí pelos likes, eu sempre reforço isso porque é muito difícil você crescer um canal aqui sem você pagar para o Instagram, né? Então eu só consigo crescer na medida em que vocês dão os likes, participam, compartilham esse vídeo com outras pessoas que queiram aprender sobre investimentos, sobre finanças, né? Então é muito legal essa troca, né, de informação com a divulgação do canal. Então veja que olá, Neire. Então veja que como que é legal você começar a investir em imóveis através dos fundos imobiliários. Você sabe quais são os imóveis, né? Se a gente você pode entrar no site do administrador, ver quais imóveis que estão lá dentro do fundo, ver tem aqui ó, o metro quadrado, qual que é a área bruta locável, né, qual que é o inquilino, quantos anos tem o contrato de aluguel, por exemplo, o que eu falei que tem lá os galpões da Ambev, eles fazem contrato de 10 anos, né, porque a Ambev não quer perder aqueles galpões dela, né, é um contrato bem amarrado, né, porque imagina a Ambev perder os galpões dela para outra empresa, né, isso não, é difícil acontecer. Então você tem contratos de aluguel muito mais amarrados, com pessoas jurídicas e pulverizados. Né? Se você pega um imóvel teu que está alugado e distribui para vários fundos imobiliários, você sai de um inquilino para 40, 50, 60 inquilinos, dependendo do fundo imobiliário ou do grupo, do conjunto de fundos imobiliários que você tem na sua carteira. Como eu falei, eu tenho fundos imobiliários, né? E eu gosto de olhar isso aqui, qual que é a distribuição geográfica dos imóveis do fundo imobiliário, né? E qual é o tipo de imóvel, né? O Tânia estava mandando a pergunta aqui, investir em fundo imobiliário é mais vantajoso que comprar, construir, alugar e administrar? Cara, aí vai muito da pessoa. Eu já comparei vários investimentos em imóveis e o fundo imobiliário, ele me dá uma rentabilidade, uma segurança muito grande. Agora, se você entende do negócio, né, você vai se juntar a um incorporador, uma pessoa que é profissional desse segmento. Né? Existem vários, eu conheço um, João Carlos Gondi, inclusive eu tenho uma palestra para a turma dele hoje à tarde, quem é cliente dele, eu vou fazer uma palestra sobre investimentos lá dentro do grupo. Ele entende e tem incorporadora, né? Então ele consegue comprar terrenos a preços muito baratos, construir e vender e ter lucro. Mas aí é um tipo de empreendimento que você vai ganhar dinheiro em 4, 5 anos. 3, 4, 5 anos. Sabe? Então, só que é o seguinte, uma pessoa que não entende disso, eu já vi vários se entrarem nesse mercado e se arrependerem, porque a trabalheira foi tanta e eles não conseguiram. Né? O João que faz isso, ele tem uma equipe de arquitetos, ele tem uma equipe de corretores, ele tem uma equipe de advogados, que é imprescindível você ter uma equipe boa de advogados, para amarrar desde a compra dos terrenos, né, até a construção final e venda dos contratos. Então veja que é um empreendimento mais sofisticado e que pode trazer uma boa rentabilidade. No caso dos fundos imobiliários, não. Você vai lá, abre sua conta na corretora e você quiser começar com R$100, com 10 mil, com 100 mil reais, você já compra a cota do empreendimento. O empreendimento já está pronto na maioria dos fundos e já está alugado, então você já começa a receber aluguel. E quanto que você recebe de aluguel? Em média, hoje, aí na minha carteira, chega a 0,6%, mas vamos supor que você receba 0,5% todos os meses da sua carteira de fundos imobiliários. Esse aluguel que cai todo mês na sua conta, ele é livre de imposto de renda. Tá? Se o Guedes não mudar isso, né? Tem 10 anos que é assim, sabe? Você recebe aluguel e não precisa pagar imposto de renda. Lá no final do ano, você vai lá na sua declaração e coloca lá rendimentos isentos e não tributados,
que é as cotas dos fundos imobiliários que você ganha todos os meses. Né? E aí, nesse começo, você recebe a cota, compra mais cota, aí você vai receber mais cota, compra mais cota, sabe? Então você vai alavancando a tua carteira de investimentos ao longo do tempo, sabe? Eu fiz aí, tem um vídeo meu que está no YouTube ou está aqui também no canal do Instagram, que eu mostro a dinâmica. Um ano, eu acompanhei um fundo imobiliário um ano inteiro, né? Comprei a cota, recebi o proventos e aí eu fui recomprando mais cotas. No final de 12 meses, a cota subiu 10%, e se eu computar aí os proventos que eu recebi e a reaplicação dos proventos, a variação do rendimento da cota de 10 pulou para 19,5% em um ano, sabe? Então, é um tipo de investimento que deve fazer parte da sua carteira, não é toda a sua carteira de investimentos, aí de 20% a 30% da sua carteira pode ser feito em fundos imobiliários, né? Existem aí 200 fundos imobiliários, como eu coloquei aqui no começo aqui, eu coloquei aqui uma lista lá da B3 de vários fundos imobiliários, né, que você pode pegar essas informações lá no site da B3 e compor a tua carteira com parte da sua carteira com fundos imobiliários, né? O Tânis está falando aqui que ficou muito claro, o retorno dos fundos é mais rápido, recebemos o aluguel mensal, exatamente. Você compra esse mês, no mês que vem você já recebe aluguel dos fundos imobiliários. Inclusive uma pergunta que me fizeram essa semana, que é o seguinte: eu vou comprando cotas de fundos imobiliários ao longo do mês ou ao longo de vários meses. Como que é o cálculo da rentabilidade dessas diversas cotas que eu comprei ao longo do tempo? Não existe isso, tá? Não é assim. O fundo imobiliário, ele recebe os aluguéis, né, lá das lojas Renner, da Magazine Luiza, da Ambev, né, recebe os aluguéis dos galpões, né, e ele faz o rateio, né, de quanto que uma cota deveria receber por esse aluguel. Né? Então ele vê no começo do mês e divide aqueles aluguéis para a quantidade total de cotas. Não importa se você comprou uma cota a R$80, depois você comprou outra cota a 85, depois outra cota a 90, outra cota a 100, isso não importa, tá? Quando chegar no dia 1º de cada mês, ou dependendo da data do fundo, ele vai ver a quantidade de cotas que você tem, e vamos supor lá o HEGLG, se não me engano, nesse último mês ele pagou 78 centavos por cada cota, né? E a cota custa R$150 mais ou menos. Então, se você tem uma cota, você recebeu 78 centavos. Se você tem 100 cotas, né, você já recebeu ali R$78. Se você tem 1.000 cotas, você recebeu R$780. Então, e assim vai. Né? Então, ele pega a quantidade de cotas que você tem e deposita na sua conta da corretora o valor referente às cotas que você comprou. Tá? Então, não existe esse negócio de cada cota que você compra tem um valor diferente de proventos. Não. E você comprou na última semana do mês, já no mês seguinte já tem os aluguéis para receber. E também ao longo do tempo, né, a gente está falando aqui do mercado imobiliário, se o preço dos imóveis vai subir ao longo do tempo, você também tem a variação positiva do preço da cota. Né? Os juros caindo, do jeito que está, as cotas tendem a se valorizar, porque não dá mais para ficar na renda fixa. Então é muito melhor você comprar, veja só, se você comprar uma cota desse fundo, que ele pagou 0,45% de rentabilidade livre de imposto de renda. O CDI mensal está mais ou menos 0,18, né? E você recebeu 0,45. Então quer dizer que a rentabilidade em relação ao CDI de uma cota dessa está em mais ou menos 250%. Então você comprou uma cota, recebeu o aluguel, esse aluguel representa aproximadamente 250% do CDI, né? Porque o CDI está muito baixo, 2% ao ano. Sabe? Então isso também faz as pessoas procurarem mais investimentos imobiliários. Pessoal, lembrando, tem vídeos aqui no canal sobre todos os tipos de investimentos no exterior, ações, ETFs, fundo imobiliário, títulos públicos, fundos de investimentos. Então, tanto no YouTube, o link está na bio, quanto aqui no timeline, tem um monte de vídeo. Eu peço para vocês vejam, mande suas dúvidas ali embaixo, porque eu vou montando aqui os vídeos na medida em que vocês vão me passando as dúvidas. E eu agradeço imensamente vocês estão compartilhando, porque está fazendo o canal ter mais visibilidade. Né? Eu trago informação, vocês compartilham essa informação e a gente vai se ajudando. E quem quiser fazer uma mentoria, aqui também
em investimentos. Na minha bio também tem um link lá, que ali tem 2 tipos de cursos que você pode fazer, um curso digital bem em conta mesmo, para você aprender tudo isso, tem um outro que você tem algumas aulas online ao vivo comigo, tá? E também quem quiser fazer, eu quero fazer uma mentoria individual com você, para fazer investimentos tanto no Brasil quanto fora, montar uma carteira global de investimentos, manda um direct que a gente conversa e que eu te mando os detalhes. Tá bom? Um forte abraço e até toda segunda, quarta e sexta, às 13h30, a gente bate um papo aqui sobre investimentos. Hoje é quarta, então até sexta-feira. Tudo de bom para vocês.